tudo bem com você? Tá. Uma bela vitória do Vasco, sofrida como sempre, né? 3-2 em cima do Sport lá em Recife. Então, nós estamos aqui no nosso canal, vamos trazer a entrevista do Fernando Diniz. Ele estava bem nervoso durante o jogo, entrou no campo e tudo mais. Vamos saber como está a situação do Vasco na ótica do seu treinador após essa vitória. Nuno Moreira, Coutinho e Verratti fizeram os gols do Vasco. Grande nome da partida acabou sendo Lucas Freitas, que o Klaus viu um pênalti, né? Que é feito por ele. Depois, no segundo tempo, ele sofreu o pênalti e tirou duas bolas em cima da linha, que seriam gols certos da equipe do Sport. Então, foi o destaque da partida, ao meu sentir. Você pode deixar aí a sua opinião. Lucas Freitas. Vamos ver, então, a coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, boa noite. Edivan Bianchi, da Mosaico Esportivo. Já falando já do próximo jogo, tem a pausa aí, né, a data FIFA, mas aí acredito que você já esteja pensando na Copa do Brasil, jogo decisivo para o Vasco. O Vasco vem de oscilações no Brasileirão e agora com essa vitória, com certeza resgata a confiança e a vontade, né, de se sair bem e sair, se afastar mais da zona de rebaixamento. Vem agora Copa do Brasil, né? Jogou bem contra o Botafogo, mas saiu com um empate. E agora joga com a pressão lá na casa do Botafogo. Como é que vem essa confiança? Como é que está a cabeça, sua cabeça e a cabeça dos jogadores, né? Se estão confiantes, né? Se tem algum pensamento tático para esse jogo contra o Botafogo? Primeiramente, boa noite. O jogo acabou agora e, obviamente, a gente já começa a pensar no Botafogo de fato. Mas a gente tem que celebrar um pouquinho essa vitória e a gente tem aí 10 dias para o jogo do Botafogo. O time tem oscilado, como você disse, na maior parte do tempo, oscilado mais no resultado que na performance. E hoje, inclusive, oscilou dentro do próprio jogo. A gente teve momentos muito bons e momentos não tão bons assim. E a gente sabe que contra o Botafogo a gente tem que ter uma partida bastante consistente, como foi na última quarta-feira, para a gente ter a nossa chance de classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. A gente sabe que é um time muito forte e a gente vai se preparar da melhor forma para chegar bem lá. Boa noite, Diniz. Pedro Machado, canal Sou Vascaíno. Diniz, hoje você somente mexeu com 33 minutos, né? Time claramente desgastado. Qual o critério que você usa para fazer essas substituições? O critério é melhorar o time. Quando eu acho que vai melhorar o time, eu faço substituição. Eu segurei até onde já tinha feito uma parada para poder trocar o Jair pelo Cocão. Essa pergunta é recorrente, mas é uma pergunta que eu não tenho nenhum problema de respondê-la, porque eu faço as mudanças para poder melhorar o time. Quando você faz uma mudança, tem que ver o encaixe tático, como é que vai ser ou como é que não vai ser. Tem jogadores novos que poderiam entrar, que acabaram de chegar. Então tem um monte de coisa que pesa, mas assim, o critério que eu uso é para melhorar o time. Você achou que o time estava cansado, mas não é só cansaço. A gente fez as mudanças e com as mudanças também o time não deixou de ir lá para trás, não deixou de marcar mais baixo. E quando você está marcando mais baixo, tem um encaixe tático que é muito importante. Tem jogadores menos treinados que podiam comprometer. Então, se a gente tivesse feito mudanças antes, a gente poderia, na minha opinião, poderia ter ficado um pouco mais vulnerável do que a gente ficou. O atleta Robert Renan e o Matheus França não seriam opções para o segundo tempo? O Matheus França entrou no jogo, foi opção. Sim, mas pouca minutagem. Tá bom, achei que ele tinha que entrar pouco. Essa mesma pergunta. Ele entrou pouco, porque eu achei que ele tinha que entrar pouco. Você não sabe como é que o jogador está, quanto tempo que ele aguenta. Ele estava vindo de lesão, treinou poucos dias no Crystal Palace e fez 2 treinos com a gente.
A gente não pode botar o jogador do fundo, é expor o jogador a uma série de coisas. O fato dele ter vindo hoje já foi uma grande coisa. Que o normal era nem vir para essa viagem, era ele ficar para treinar mais. Assim, hoje, o fato dele entrar um pouco foi uma coisa para ele sentir o clima. É um jogador que ele veio muito bem referendado. A gente está muito feliz que ele está aqui. A gente tem que tomar cuidado. Não é só contratar o jogador e botar para jogar. O Robert Renan é a mesma coisa. O Robert Renan, a última partida dele foi em maio. Ele fez 5 treinamentos. E hoje, como é que eu vou botar o Robert Renan onde? No lugar do Lucas Freitas? Ou jogar eu queria colocar dois zagueiros canhotos para jogar? Não tem nenhum sentido. A gente contratou o jogador, né? Porque eu tenho o desejo dele entrar, que a gente vai botar o jogador. Agora tem essa semana para eles entrarem numa melhor condição. E repito, eu vou botar conforme eu achar que o time vai melhorar. Isso. Diniz, a gente vai ter 2 semanas agora de pausa para a data FIFA e eu queria saber, esses jogadores que chegaram agora, mais os que já estão, se vai facilitar o teu trabalho, essa pausa para tu treinar, para tu exercitar mais as tuas táticas e como tu enxerga que esses jogadores novos, tanto o Robert Renan como o Matheus França e até o zagueiro colombiano, se eu não estou enganado, o Cuesta, isso, como é que tu enxerga eles dentro do teu sistema de jogo? Não, todos eles eu enxergo de uma maneira muito positiva, por isso que eles foram contratados. O que a gente tem que entender é que os jogadores chegam, não é chegar e botar para jogar. Para o segundo semestre eles vão ajudar muito, e para o próximo ano, mas não é trazer o Cuesta também, já faz um tempo que não joga, ele estava em negociação, não tá fazendo jogo, não está fazendo treinamento coletivo. Então não é chegar o jogador e botar para jogar. Se botar para jogar e o jogador não render, aí todo mundo vai ficar descontente porque ele não rendeu, mas porque ele está sem condição de jogar. A gente precisa ter cuidado na hora de botar para jogar. É a mesma coisa que acontece com o jogador da categoria de base. Tem jogador que a gente quer que bota, mas se botar o jogador vai mal, aí não quer que bota mais. Então todos esses jogadores, nenhum jogador deles estava jogando. Nenhum deles estão jogando, nenhum estava jogando partidas de titular consecutivamente. Se estivesse com ritmo de jogo, seria mais fácil só vestir a camisa e jogar. Mas todos eles fazem um longo tempo. O Matheus França, não sei quanto tempo faz que ele não joga uma partida inteira. Então a gente tem que tomar cuidado para poder dar condição para os jogadores e eu tenho muita convicção de que eles vão nos ajudar, todos eles que foram contratados. Aí o técnico Fernando Diniz, o que você achou? Gostou? A opinião não é minha não, a opinião é sua. Vai aqui embaixo, deixa a sua opinião, a importância dessa vitória. O próximo jogo é com o Ceará. Esse jogo acontece no dia 14 em São Januário. Jogo importante, mais 3 pontos para buscar. Antes tem o Botafogo pela Copa do Brasil. Jogo lá no estádio Newton Santos. E o Jair vai passar por exame de imagem assim que chegar ao Rio de Janeiro. Saiu chorando com uma lesão no joelho. Foi uma pancada, mas saiu chorando e não ficou no banco sequer no segundo tempo. Se inscreva aí, Wellington Campos FC. Paga nada não. Dá aquele joinha, você fortalece o nosso trabalho, nos ajuda. Já passamos de 100 mil. Queremos chegar a 200. O Vasco achou que o 3-1 estava resolvido o jogo. E o Vasco parou de acelerar, parou de tentar, parou de buscar o 4º gol. E aí vem o Sport, que na bola aérea é muito forte, e o Vasco muito fraco na jogada aérea, tomando mais um gol de escanteio, faz o 3-2 e o Sport que estava morto no jogo volta. E aí começa aquela pressão, começa aquele desespero que não precisava. Diniz, convenhamos, não precisava disso. Não precisava disso. O Vasco ainda morreu com uma alteração na mão. O Ryan morto no jogo. Na hora que entraram Barleta e Romarinho, o Sport começou a construir pelo lado com muita facilidade, principalmente na direita. E o Ryan não conseguia mais acompanhar as jogadas. O Vasco acabou de contratar o Andrés Gomes, que é um jogador exatamente para ser essa válvula de escape. Até entendo que o Diniz, talvez na coletiva, ele vai dizer que foi para manter a estatura, né? Entrou o Matheus França, que é mais alto, não tirou o Verratti, porque é alto, exatamente porque o Sport levava perigo no jogo aéreo, então você mantém o Ryan. Mas e a válvula de escape? Primeiro que o Diniz demorou para mexer, que ele esperou tomar o 2º gol para mexer. O Vasco estava morto em campo. Morto. Então, demorou para mexer. Quando mexeu, estava 3-2, uma pressão já maior. E aí o Vasco não conseguia mais ter a bola. Era chutão para frente e acabou. Foi voltar a ter uma chance com o Matheus França, já no finalzinho, nos acréscimos, numa jogada ali de contra-ataque, meio que quase que pararam o lance também, porque o Sport estava abatido já e o Vasco também não queria muita coisa. E aí o Matheus França pegou e finalizou, mas foi um lance casual.
Não teve mais saída realmente construída do Vasco para matar, para fazer o quarto gol. E aí, quando você não consegue tirar a bola de trás, não consegue jogar no campo ofensivo, você atrai o adversário e aí é chuveirinho para dentro da área, finalização de média distância, não bate-rebate, poderia ter saído o gol do Sport. E aí, no finalzinho, né, tem aquele lance ali do Léo Jardim. O Léo Jardim, não tem como, né? Uma infantilidade do Léo Jardim ali que levanta até um olhar novo de volta para o Vasco e Inter, né? Não tem como. Faltavam 40 segundos para acabar o jogo. O Léo Jardim resolveu cair no chão para ficar ali enrolando. Deu mais 1 minuto. E aí depois o Léo Jardim, até tem um toque ali do jogador de esporte, dá uma pegada nele, ele exagera, fica mais tempo do que deveria. E aí foi quase mais 1 minuto de novo. O jogo começou a ficar infinito ali no fim. O Vasco doido para acabar o jogo. E o Léo Jardim estendendo, e mais 1 minuto, mais 1 minuto. O Vasco tem que ter mais inteligência no fim do jogo. Verratti falou sobre isso, inclusive, na entrevista logo saindo do campo. O Vasco tem que ter inteligência no fim do jogo para controlar melhor isso. Não pode ficar dando brecha para a arbitragem ficar estendendo. Deixa acabar logo o jogo. Faz cera, faz curtinha. Não faz o suficiente para o árbitro estender 1 minuto. Dá uma valorizada ali, uma roladinha aqui ali. Tem que ser inteligente. Se não tem malandragem para fazer, deixa quem sabe. Vai fazer outro. Bota outro para fazer isso. Não tem como, né? O Vasco correu um risco ali desnecessário no fim. Mas para mim, o Diniz foi muito mal nas alterações. Demorou muito para mexer. O time estava claramente morto. Claramente cansado. Demorou para mexer. Quando mexeu muito mais preocupado em se defender, em botar jogadores altos para tentar bloquear o jogo aéreo do Sport, do que criar uma válvula de escape para fazer o quarto gol. E tinha muito espaço para isso. Acho que se o Andrés Gomes tivesse entrado, poderia ter construído algumas boas oportunidades para o Vasco. E o Vasco sofreria menos. Porque se você consegue tirar essa bola do campo defensivo e levar para o ataque, ainda que não saia o gol, você vai conseguir um escanteio, um lateral, você vai conseguir uma falta, você vai fazer o relógio andar e você vai tirar dessa pressão que o Sport conseguiu fazer ali no fim. Ainda bem que não saiu o gol de empate. Seria muito injusto com o que o Vasco produziu em campo. Foi melhor do que o Sport o tempo todo. Se não fosse a arbitragem desastrosa do Cláudio no primeiro tempo, acho que o Sport nem teria tido força para buscar um empate, para depois tentar também alguma coisa, porque quando o Vasco acelerou um pouquinho mais, o Vasco conseguiu fazer 1, fazer 2, fazer o terceiro gol. Se tivesse acelerado, poderia ter feito o quarto gol. Não seria nenhum exagero. Enfim, acho que de maneira geral, um bom jogo do Vasco, mas com oscilações ali que não pode se repetir contra adversários de nível maior. Contra o Sport, Lanterna, a bola não puniu. Mas em outros jogos, se mantiver se cometer esse mesmo erro, a bola pode acabar punindo. Deixa eu ver para os comentários da galera. Galera, muito obrigado. Tem 900 pessoas na live. Chega deixando o like. Eu deixei aqui do lado também uma enquete para vocês votarem em quem foi o melhor em campo. Nuno, Coutinho, Lucas Freitas ou outro. Outro você pode comentar aqui. Nuno, até o momento, temos mais de 600 votos. Pô, obrigado. Participação ótima da galera. Mais de 600 votos para o Nuno. 67%, 68% agora para o Nuno. 60, tá ali. 67, 68. 23% para o Lucas Freitas. 9% para o Coutinho. 1% para outro. Continua votando, continua deixando o like, continua se inscrevendo aqui no canal, que faltam menos de 3 mil. Deixa eu ver quanto é que está faltando agora para a gente bater 100 mil. Exatamente, nesse momento faltam 2.606. Pô, é muito pouco. Para a torcida do Vasco é muito pouco. 2.606 só vascaínos para a gente bater 100 mil. Então chega deixando o like, chega se inscrevendo, compartilha com a galera, deixa a mensagem aqui. Toda a participação de vocês aqui, toda a interação de vocês ajuda a trazer mais gente para cá. Beleza? E ó, aproveita o cupom lá na Golcase exclusivo para você, vascaíno, que acompanha aqui o canal. Só usar o cupom Garone, inclusive nos produtos que já tem desconto, tá? Então aproveita lá. Deixa eu deixar os comentários. Deixa eu tirar rapidinho aqui o banner da Golcase para eu botar vocês na tela, trocar uma ideia aqui, começar a responder algumas perguntas. Quem tiver mensagem, pode mandar. Vou fazer de tudo para a gente conseguir ler o máximo de mensagens por aqui. Pedro Henrique Borges, fala Garone, fala Pedro, passando aqui para agradecer a dedicatória no livro que meu irmão Eduardo me deu de aniversário. Pô, que maneiro, cara. Logo depois do jogo hoje, pô, admiramos muito o teu trabalho, valeu demais.
Pedro, muito obrigado, cara. Eu lembro desse livro, lembro que teu irmão pediu para mim, me mandou mensagem no Instagram, mandou mensagem quando comprou. Pedro, obrigado pelo carinho. Eduardo, obrigado pelo carinho. Família aí que está assistindo. Obrigado de verdade. Espero que você goste da leitura, cara. Obrigado mesmo pela moral. Ainda bem que veio num dia de sorte, né, cara? Veio num dia de vitória do Vasco. Remo Noronha, o grande Remo, obrigado. Remo está aqui há muitos anos também, grande membro aqui do canal. Para você se manter na luta sendo a nossa voz. Obrigado, Remo. Obrigado, cara. Tô ficando rouco, né? Essa voz. A voz já foi melhor, Remo, mas tô, graças a Deus, trabalhando muito. A voz está indo, tem que cuidar dela, mas está indo bem. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Alan Sérgio, Diniz e Klaus, os piores da partida. O Diniz, assim, eu até falei isso na Placar outro dia, acho que eu já falei aqui no canal, tá? Cara, eu gosto de analisar o trabalho do treinador de duas maneiras. O primeiro tempo, o início do jogo, antes de ter gol e tudo isso, para mim, é como eu gosto de analisar como é que está sendo feito o trabalho de dia a dia. Né? Porque, assim, você não sabe como vai ser realmente o jogo, né? Você não controla as ações do jogo. Então, quando o jogo inicia, o que se mostra aí nos primeiros minutos é a ideia inicial do treinador. Quando o jogo começa a acontecer, começa a sair gol, começa a ter mexida, alteração no time, só ajeitar isso aqui, cara, eu tô me sentindo estranho aqui, eu tô num ângulo meio ruim. Bom, acho que agora tá melhor. Quando o jogo começa a acontecer e começa a ter gol, alteração, expulsão, tudo isso, é a leitura do treinador. Tá? É a forma que eu gosto de avaliar. Então, assim, acho que o Vasco fez um bom jogo, começou bem o jogo e vinha fazendo um bom jogo. Então, o trabalho do Diniz pré-jogo, eu acho que foi bom. Agora, a leitura do jogo, para mim, do Diniz foi ruim. Foi ruim. E o Vasco poderia ter perdido pontos preciosos no jogo de hoje por conta dessa leitura. Eu acho que faltou um pouquinho mais de, não vou dizer nem ousadia, não, mas vontade realmente de, quando estava 3-1, cara, você tem que gerar a faca. Você está ganhando, pressão toda em cima do adversário, você está bem no jogo, está conseguindo controlar, sofre pouco defensivamente, você tem que tentar buscar o quarto gol. Não é fazer de qualquer maneira, não é ser atabalhoado, se expor, não é isso. Mas você precisa manter aquela pressão, porque você não está tomando uma pressão exatamente porque você está jogando bem. Quando você abdica de jogar e permite o adversário começar a jogar, ele começa a ficar mais confortável no jogo. Eu acho que o Vasco deixou o Sport confortável no jogo. Confortável dentro do que poderia ser com uma derrota ali. Então, o Sport começou a fazer o que poderia. Botar jogadores mais ofensivos, Barleta, Romarinho, tira volante, bota mais ponta, entra com o Pablo para jogo aéreo. Começou a jogar ali e falou, cara, não tem nada a perder. E o Vasco, em momento algum, falou, opa, peraí, deixa eu tirar aqui o Verrete, entrar com o Andrés Gomes e eu vou atacar as costas dessa defesa que está jogando alto. Eu vou obrigar os zagueiros dele a ficar preocupado, não vão mais poder subir tanto. O lateral deles, que é mais rápido que os zagueiros, não vai mais poder subir. Vai ter que ficar de olho aqui no meu ponta. O Vasco não fez isso. Poderia ter tirado o Ryan, que fosse. Vou deixar o Verrete para o jogo aéreo. Beleza, tira o Ryan, então. Aí você tem que botar uma velocidade em campo. Ou na saída do Nuno, quando entrou com o David, que não entrasse o David, que entrasse o Andrés Gomes. Né? Então, assim, acho que faltou essa velocidade ali no fim para o Vasco tentar matar o jogo e sofrer, não sofrer no fim, né? Sofrer menos, pelo menos. Acho que faltou... nem acho ousadia, não. Acho que faltou uma segurança maior aí de que poderia ter buscado esse quarto gol e definido o placar. Porque agora no 3-2, não, seguramos, mas não era um jogo onde o Sport estava pressionando para você ter que fazer esse tipo de alteração. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que ganhou do Sport fora de casa, um resultado importante para o Vasco, que agora na pausa da data FIFA ganha um respiro aí, saindo da zona do rebaixamento. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!